a prática da empatia. Como dentro de um conflito a gente consegue se colocar no lugar do outro. Como? É desafiador, porque a empatia, ela é uma característica que a gente deve exercitar dentro da gente, ou seja, é uma ferramenta. Ser empático com o outro é uma habilidade social necessária muito para a vida em geral, e num relacionamento ainda mais. É, com as técnicas que eu trabalho, que é o psicodrama, a gente ainda tem um termo ainda mais além, que é a dupla empatia, que a gente vai chamar de tele. Mas vamos falar primeiro da empatia. A gente tem que ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Simples assim. Eu preciso sentir o que a Andrea sente, ela precisa sentir o que o Victor sente. Fácil, não é? Não, Não, né? não é fácil. Mas eu acho que muito mais, né, do que esse sentir, um primeiro passo é você tentar olhar para o outro e tentar imaginar dentro daquele cenário que ele está vivendo e que você está julgando, né, que você tá colocando o teu olhar a respeito daquilo, tenta se colocar no lugar do outro, né? Tá, se eu estivesse nessa situação, se eu estivesse dentro desse contexto, como que eu me sentiria? Né? Aí vem o sentir. De que forma eu iria agir? Então, esse é um primeiro passo para a empatia, porque só que ainda nos coloca num desafio que é eu, Vitor, tentando sentir como eu estando nesse lugar. Ainda é um desafio no sentido de que é o Vitor ali, naquele lugar, mas já ajuda, porque eu já vou tentar alcançar aquele lugar de você. Já é um primeiro passo. Primeiro passo. E depois pensar, tá, dentro daquilo que o outro vivencia, dentro daquelas características que eu já conheço do outro, como será que ele reagiria a essa situação? Essa perguntinha ela é preciosíssima, né? O que será, né? Se eu tô lá tentando ser empático com a Andrea, por exemplo, o que será que a Andrea sentiria ou faria numa situação como essa? Né? Eu tento puxar, eu tento me visualizar. Porque é a mesma coisa. Exemplo, né? Final de ano, Natal lá, quando o pessoal, ou qualquer época de vai presentear alguém, aniversário. Muitas vezes a pessoa vai comprar um presente pensando no que a própria pessoa gostaria. Tipo, eu vou comprar um presente lá. Você é campeão de comprar presente. Vou comprar uma bola, né? Vou comprar uma bola de futebol, vou dar pra Andrea, né? De repente, pô, ela vai adorar. Por quê? Porque eu adoro bola de futebol. É óbvio que ela vai adorar. Né? Um pouco nessa perspectiva. Muitas vezes a gente vai ter esse olhar, tipo, que é um ensinamento bíblico antigo, né? Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Faz sentido. Só que não, isso ainda não é um movimento de empatia, é um movimento de você tentar se pôr na situação, que já é muito bom. Então, às vezes, eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Por quê? Porque para mim seria bom, mas nem sempre o que seria bom para mim será necessariamente para outra pessoa. Então, nesse caso, a bola de futebol provavelmente não agrade. E aí trazendo esse exemplo de Jesus, né? Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você, no caso do presente, por exemplo, a gente está, né, trazendo por uma questão bem, bem banal, assim, do dia a dia, mas, tá, se eu fosse essa pessoa, eu ia gostar de ganhar uma maquiagem, entende? Então, você consegue colocar também essa coisa, não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Então, em todos os sentidos, né? De que forma que eu gostaria de ser presenteado, de que forma que eu gostaria de ser tratado, de que forma que eu gostaria que agissem comigo nesta situação, se eu estivesse passando por essa questão. E dentro de um conflito, dentro de uma discussão, isso é ainda mais difícil, porque os nervos estão muito aflorados, né? A gente está muito tensionado e dentro dessa tensão é muito mais fácil eu me manter aqui no meu lugar, no meu limitado ponto de vista, né? Ou a minha vista desse ponto e não ir para o outro ponto para ter um outro ângulo de visão. Então, resumindo, né? Se a gente for pensar, qual que é a necessidade, no meu caso, desse ponto de vista, né? Qual a necessidade que a Andrea tem para a situação que a gente está vivendo? O que será que ela precisa? O melhor jeito de ser empático é perguntando. Isso aí vale ouro, preciosíssimo. Então a gente não precisa querer adivinhar. Ninguém tem bola de cristal. Vocês não precisam adivinhar nada do outro. Basta perguntar.
né? Ah, no caso do presente, eu quero fazer uma surpresa, de repente, tá? Tem gente que vai sondar, ah, mas e aí, o que que você gosta, o que que você não gosta, como é que é? Mas são perguntas, são interações, isso vale para qualquer coisa. Te agradou isso que eu falei? Ah, foi a forma que eu agi com você foi boa, foi alegre, foi pesado, né? Ela vai me dizer. E isso vai me ajudar a ter uma compreensão maior e a ser mais empático, a cada vez mais ser mais empático. Então, os casais devem evoluir no diálogo, na conversa, para que possam sim ser cada vez mais empáticos um com o outro. Isso é um crescimento na relação. E quando você faz a pergunta, você tem que estar aberto a escutar a resposta novamente, né? Isso Aquele aí. item que a gente já trouxe. Exatamente.